Nosso programa está de volta agora para bater papo com o Dr. Felipe Butosans, que é advogado e fala com a gente sobre quando a oportunidade bate a sua porta de ter uma carreira, uma cultura fora do Brasil. E aí, será que pode ser uma boa ideia? Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Tudo bom. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Doutor, eu tenho várias perguntas, lógico, para te fazer. E uma delas é, quando a gente fala, por exemplo, aqui do microempreendedorismo de necessidade, a gente vê que as pessoas estão abrindo seus negócios porque não conseguem emprego. E o que eu vejo também nos últimos anos é a realidade de muita gente querendo ir para fora fazer carreira lá porque não tem essa oportunidade aqui. Isso pode ser uma boa ideia para ir para fora ou pode ser um perigo? Depende. Primeiro, alguns países são países interessantes para se ir atualmente em virtude da situação econômica. Alguns países são países mais receptivos a estrangeiros. Por exemplo, é o caso do Canadá, que recentemente até simplificou a chegada de estrangeiros com a autorização eletrônica de viagem, que inclusive quem nem tem visto canadense, tem visto americano, pode ir para o Canadá agora. Cidades pequenas canadenses estão recebendo estrangeiros de braços abertos até para povoar a cidade. Esse é um exemplo de país muito aberto a estrangeiros. Existem outros países que estão ficando mais restritivos a estrangeiros, como é o caso dos Estados Unidos. Você vê tão Braço perto... Trump. Braço Trump. É tão perto do Canadá, mas tão longe do Canadá nesse ponto. Existe também a Europa, que interessa muitos brasileiros. Em termos de estudantes, por exemplo, o primeiro país ainda é os Estados Unidos, mas o segundo país, ninguém imagina, é a França. O segundo país? O segundo país que recebe mais estudantes, principalmente brasileiros, no mundo. E por que isso? Em grande parte por causa da facilidade de visto, da facilidade, inclusive, de se conhecer o país, porque brasileiros, para irem à França, inclusive para irem a qualquer país do espaço Schengen, o espaço Schengen é um país que agrupa alguns países da União Europeia, eles não precisam de visto, ou seja, o brasileiro chega lá sem visto e pode ficar 90 dias para conhecer o país, ver se gosta, e se gosta, pode voltar depois. Que legal. Então, isso é uma coisa que realmente é muito interessante. E a França também tem outra vantagem para estudantes, é que ela é muito mais barata do ponto de vista dos estudos do que Estados Unidos ou Inglaterra ou até mesmo Canadá. Um estudante, por exemplo, na França, numa universidade pública, vai pagar para o ano inteiro, para um mestrado, cerca de 500 euros no máximo, incluindo material e seguridade social. Uau! Então, o caro lá mesmo é só se manter, porque realmente... Para os estudos é bem tranquilo. Para os estudos, realmente, é muito mais tranquilo se estiver numa faculdade pública. Do ponto de vista da profissão, ou seja, além dos estudos, é importante levar em conta, e até o título do programa é muito interessante, porque ele fala da cultura. E é verdade, cada país tem uma cultura diferente, então a pessoa tem que saber primeiro com qual cultura ela se identifica mais. No caso da Europa, por exemplo, se diz muito que o mais importante é ser, ou seja, ser uma pessoa que tem um papo interessante, ser uma pessoa estudada, ser uma pessoa simpática. Nos Estados Unidos, por exemplo, lógico, existem exceções, mas culturalmente se diz muito... Capitalista é o ter, a história de winner e loser. É mais importante ter. Então, a pessoa realmente tem que escolher o estilo de vida que prefere. E, muitas vezes, é necessário começar por baixo. Eu até estava contando a história de um grande amigo meu que foi para a França há alguns anos. Ele vem do norte de Minas Gerais, de perto de Montes Claros, da região rural. Conseguiu entrar na melhor faculdade de Minas, a UFMG, em Direito. Depois resolveu, numa visita à França, justamente facilidade de visto, etc., que queria morar lá. Conseguiu estudar na Sorbonne, que é uma das melhores faculdades da França, e o custo facilita isso. Para se manter lá, ele trabalhou como porteiro de hotel. Então, já formado em Direito. Já formado em Direito pela UFMG, e já trabalhando, ou seja, era sócio de um escritório aqui. Ou seja, ele teve que realmente, de certa forma, não diria se sujeitar, mas realmente está disposto a fazer uma carreira diferente. Dá um passo para trás, talvez, para algumas pessoas pode parecer, né? Talvez financeiramente, sim. Por mais que a carreira seja muito interessante. Ele até hoje me disse que foi uma das coisas que mais fizeram ele crescer como pessoa, foi realmente ter trabalhado com isso. E depois, o mestrado foi tão bom que conseguiu ser pego com apoio financeiro do governo francês na Sorbonne para o doutorado. Uau! E na tese de doutorado, inclusive, um dos ministros do STF, à época, o Eros Grau, foi à França para a defesa de tese dele. E hoje ele é professor na França, então realmente assim, mostra a que ponto realmente uma carreira no exterior pode ser interessante, mas a pessoa tendo que se sujeitar a passar dificuldades, talvez durante um certo período, até se acostumar à cultura
e aos hábitos locais. Eu muitas vezes falo que França, outros países, eu falo muito de França pelo fato até de ser franco-brasileiro. Eu tenho as duas cidadanias, morei lá, voltei, então realmente... Morou quanto tempo lá? Morei 3 anos. 3 anos. 3 anos. A cultura é lá, vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando de França, né? O brasileiro, em alguns estados mais do que em outros, né? Mas o brasileiro, de um modo geral, a gente gosta de pegar, a gente gosta de conversar, a gente é muito próximo. E eu conheço muita gente que foi morar nos Estados Unidos e que fala que a hora que chegou lá, via alguém precisando de ajuda e ia querer... As pessoas não encosta em mim que eu não pedi, eu caí, mas eu levanto. E pro brasileiro isso, às vezes na Disney, pessoas que só foram passar ali férias e viam que alguém precisava, mas ninguém vai ajudar. Não, aqui não se ajuda se a pessoa não pedir. É completamente diferente. Como é que é na França? O francês é um pouco intermediário, porque ele ainda é latino. Muitas vezes eles dizem que eles são os menos latinos dos latinos, mas ainda são latinos. Então, tem um quesinho ali latino. Tem um quesinho de latino, eles gostam de ficar no café, tomando alguma coisinha. Então, isso lembra um pouco os nossos hábitos aqui no Brasil. Mas esse negócio de tocar, é verdade que é um pouco diferente, principalmente no norte da França, que é um pouco mais formal. O sul é um pouco mais parecido com o Brasil, mas você cumprimenta uma pessoa, você... Cumprimentar um desconhecido com um beijo no rosto, que nem a gente faz? Com um beijo no rosto, não. Não verdade, pode. É verdade. Porque a gente já se conhece os bastidores, já vai lá, já dá um beijinho, bate nas costas. Isso não existe em alguns países, né? Não, com certeza, com certeza. Às vezes, outro dia até chamei a atenção de uma estagiária minha numa reunião no escritório, em que chegou um cliente e ela cumprimentou com um beijo. O cliente ficou completamente assustado, mas entendeu, porque sabe que não é da mesma cultura. Agora, no geral, na França, o que existe é uma grande receptividade ao brasileiro. Por ser uma cultura latina parecida, por ser uma cultura que se adapta muito fácil à França, sendo uma cultura parecida. Então, realmente, eles têm uma grande abertura com relação a isso. Melhor do que nos Estados Unidos também, porque os Estados Unidos têm aquele amálgama que eles fazem entre tudo que está abaixo do Rio Grande, ou seja, a América Latina inteira. Então, realmente, eles têm aquela ideia em que eles até diferenciam muitas pessoas pela origem, que é uma coisa que eu acho muito feia. E isso, na França, você não vê tanto. Você realmente vê que o brasileiro é muito bem quisto. Pensando em mundo, não só especificamente na França, mas seja nos Estados Unidos, no Canadá, a Austrália, conheço muitas pessoas que estão estudando na Austrália. Minha prima foi morar na Austrália. Felipe, eu queria te perguntar, como que o brasileiro é visto de um modo geral? Porque às vezes eu tenho a impressão, quando a gente conversa com pessoas de outra cultura, outro dia eu estava conversando com uma alemã que passava férias aqui no Brasil. E eles falam que a impressão, foi as palavras dela, ela não imaginava que ia encontrar a gente vestido e trabalhando no Brasil. Ainda hoje, eu conversei com ela, ela veio ao Brasil ano passado, ela fazia parte de um grupo de missionários. Ela estava me contando, inclusive, uma realidade bem dificultosa que eles vivem hoje na Alemanha, que só quem mora lá sabe qual que é, mas enfim, não vem ao caso. E ela falou, olha, infelizmente, eu esperava encontrar mulatas sambando o dia inteiro e muitas favelas. Eu achei muito interessante ela falar isso. O Brasil ainda é visto assim por algumas culturas? Pelas pessoas que não viajam, sim. Existe uma por quem não conhece fisicamente, né? Por quem não veio ao Brasil, né? Não só quem não veio ao Brasil, mas principalmente quem não sai do país de origem. Tá. Eu tenho família ainda na França que nunca saiu da França. A visão é diferente. A visão é totalmente diferente. É uma visão que realmente está muito mais limitada à cultura local. Mas é também o que você pode ver de pessoas que estão no interior de vários países que não chegaram a conhecer outras culturas. Então, existe, de certa forma, um certo desconhecimento do que existe longe. Porque também, infelizmente, os grandes filmes que são feitos brasileiros, que estouram, mostram muita favela, muita mulata e muita gente não trabalhando. Às vezes eu vejo alguns filmes e falam, olha, foi pra não sei aonde, foi pro festival, estourou. Gente, mas esse filme só fala o que a gente tem de pior, a gente tem tanta coisa boa. É o sensacionalismo, né? Querem mostrar realmente o que chama mais atenção, mas quando chegam pessoas aqui em São Paulo, sejam clientes meus, sejam familiares que não conhecem, eles ficam... bobos, né? Ficam bobos, porque eles olham... Um comentário de um primo meu que veio aqui, olhou e falou, nossa, eu não imaginei que aqui seria tão limpo. Olha só. É um comentário que, de certa forma, denota um certo preconceito, mas que denota uma surpresa positiva. É bom, mas é ruim, né? Porque muitas pessoas podem pensar que o Brasil é sujo, né? Pode pensar que o Brasil é sujo, sendo que o brasileiro é um dos povos mais limpos do mundo. Já visto o tanto de banho que a gente toma que não é normal, não. Pensando na Europa, 2, 3 banhos por dia, isso não existe na Europa, né? É verdade. Hoje em dia é um banho por dia. Mas é verdade, no passado existia assim, aquela ideia do Palácio de Versalhes, que todo mundo conhece as histórias, né? Quando você foi morar lá, também vou falar o que a gente acha deles, né?
Você também, você se deparou com uma cultura diferente, até com essa questão da higiene também? É diferente mesmo ainda? Bom, eu conhecia bem a cultura, né? Até Porque você tem família lá e tudo mais, né? De ser binacional, etc. Eu estudei na escola francesa, inclusive uma das recomendações que eu tenho... Você morou lá em que faixa etária? Você nasceu aqui? Eu nasci aqui, eu fui para lá quando eu tinha 25 anos e voltei com 28. Tá. Então eu fui lá para fazer um mestrado. Mas você já interagia com a família de lá, né? Já interagia então, com a família. Já tinha conhecimento. E como eu estudei na escola francesa, aqui em São Paulo, eu realmente já conhecia muito bem a cultura e aprendi o idioma com 5 anos de idade. Então isso acaba facilitando muito. Inclusive uma coisa que eu recomendo para aqueles que pensam ir ao exterior em família, é que na medida do possível, se tiverem a possibilidade, coloquem os filhos numa escola bilíngue. Outro dia, por exemplo, estava no hospital com a minha esposa, e a enfermeira do hospital me disse que estava querendo ir morar no Canadá, justamente numa dessas cidadezinhas que estão acolhendo estrangeiros, e eles estavam precisando de enfermeiras, inclusive lá, mas ela não pôde ser recebida porque ela não conseguiu passar na prova de francês, porque no Canadá, ainda a depender da região, você tem que passar na de inglês, mas também na de francês. Então, é realmente uma questão que é importante. As escolas bilíngues, se a pessoa tiver condições realmente para isso, vale muito a pena. E as crianças, a gente conversava outro dia que falava sobre isso, elas têm a facilidade, se elas forem aprendendo já o idioma desde novinhas, nem sotaque elas vão ter. Então, se você falar, eu não tive essa oportunidade, tudo bem, a gente resolve seu problema em breve. Mas já coloca a criança, se você puder, né? Já coloca a criança, porque aí a criança vai ter opções. A pronúncia, outro dia eu estava vendo meu sobrinho, ele estava falando as partes do corpo em inglês. Eu falei, gente, e essa pronúncia? Uma pronúncia que a gente não tem, né? É uma pronúncia incrível. É muito bonitinho. Eu tento colocar desenhos animados para minha filha de 2 anos em francês, para ela ir olhando. E nisso, por exemplo, o YouTube, Netflix, tudo isso pode realmente ajudar muito, porque a pessoa pode ter acesso a um conteúdo estrangeiro muito mais fácil. E quanto à experiência no exterior, na carreira, ela pode ser interessante tanto se a pessoa resolver ficar no exterior, quanto se a pessoa voltar. Eu, por exemplo, os meus atuais sócios, eu conheci quando eu morava lá. Então, mas você atua num mercado que tem bastante clientes franceses, é isso? Muitos clientes franceses. O escritório do qual eu sou sócio, ele atua muito para multinacionais estrangeiras em geral, atua também para empresas brasileiras, mas ele realmente tem um foco na atuação para multinacionais. Então você não precisa morar no exterior o tempo inteiro para ter construído uma carreira de sucesso por ter morado no exterior, né? É isso mesmo, faz toda a diferença. A pessoa que chega com um background cultural e de formação do exterior, acaba tendo já um diferencial com relação aos demais. Eu vejo isso até com relação aos advogados que a gente contrata no escritório. Se a pessoa morou no exterior, o currículo dele já vai para cima da pilha. Mas me fala uma coisa, você falou da sua filhinha de 2 anos. Inglês, francês, o que você coloca ela para aprender mais? Tenta ensinar os 3 idiomas de uma vez? No meu caso é super complicado, porque eu estudei na escola francesa, a minha esposa estudou no colégio alemão, porque ela é de família alemã, e inglês é indispensável. Então a gente teve toda uma discussão com a minha esposa sobre que estudo ela faria, e no fim a gente acabou decidindo algumas coisas para o lado dela e algumas coisas para o meu lado. Decidimos pro lado... Equiparou, né? Equiparou, mas na prática, no fim, acho que ela vai para a escola francesa. A escola francesa ela tem uma vantagem, primeiro, de todas as escolas internacionais, é a mais barata de todas. Sério? Então isso é uma coisa que realmente é um plus. A criança sai falando 4 línguas. Porque e o inglês está incluso nelas, né? O inglês está incluso nelas. Eu passei, por exemplo, no exame de Cambridge, estudando só o inglês da escola francesa. Só da escola? Sem fazer um curso fora a mais? Sem fazer um curso fora. O Cambridge da cultura inglesa, eu passei com uma nota ótima só com o inglês de lá. Fantástico. A única coisa que pode até ser engraçada é que como você aprende lá inglês em francês, já que é a escola francesa, dizem que eu falo inglês com um pouquinho de sotaque francês. Impressionante, né? Sensacional. Mas tá ótimo, gente. Tá ótimo, tá ótimo. E ainda a escola proporciona espanhol e em alguns anos alemão. Muito então, bom. Então é realmente pro futuro, né? É sensacional. Pro futuro. Eu queria uma outra opinião. Gente, eu falei da Austrália. Eu conheço 4 pessoas que estão simultaneamente na Austrália. 3 deles se conhecem e até brincaram. A gente não combinou, foi coincidência. Conheço uma que voltou recentemente. Eu tenho pelo menos 5 pessoas da mesma faixa etária, jovens, antes dos 30 anos, que estão morando lá. Por que esse boom? A Austrália é um país muito acolhedor, como o Canadá. Várias empresas lá estão tendo bons resultados lá e muitas pessoas vão pela própria empresa. É o caso dessa minha prima, que realmente foi, não diria transferida, mas ofereceram uma oportunidade tão boa de trabalho lá que ela foi.
e nem foi para uma grande cidade. É interessante que a Austrália, ela acolhe não só nas grandes cidades como Sydney ou Melbourne. Essa minha prima, por exemplo, foi para Perth, que é do outro lado da Austrália. E para ela foi bom, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, porque ela encontrou o namorado dela atual lá e tá super feliz. Não sei nem se volta. Eu acho que é capaz até que case. Ele é de lá, mas de origem italiana, porque a Austrália... Gente, de origem italiana. Eu acho que essa mistura de cultura é maravilhosa, né? Felipe, eu tenho que encerrar. Última pergunta, rapidinho você responde para mim. Se você tiver que deixar uma dica para quem quer fazer sucesso, carreira fora do Brasil, para todas as faixas etárias, não só para os jovens, qual que é essa dica? Escolha a cultura que se identifica melhor com você. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença na adaptação. Gente, quem quiser entrar em contato, eu tenho aqui e-mail e site. Qual que é o site? É www.cosjuris.com. E o e-mail é pbs@cosjuris.com. Isso mesmo. Então, quem quiser entrar em contato, tá aí o site. Obrigada mais uma vez, viu? Uma ótima tarde, foi excelente. Volta, que eu ainda tenho um montão de perguntas, tá? Com o maior prazer. Obrigada. Obrigado. Eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta.